Olá, tudo bem com você? Então, hoje eu gostaria de falar sobre uma mensagem que eu meio que tirei do filme Soul, da Pixar, ou da Disney, né? Já que teoricamente é dos dois, né? Mas enfim, eu queria fazer uma reflexão através da mensagem desse filme. Então, é bem provável que tenha spoilers. Então, se você continuar por aqui, é por sua conta e risco, tá? Caso você não tenha visto esse filme. Bom, quando eu assisti esse filme, assim, no começo eu não soube expressar muito bem qual que era a mensagem do filme. Mas depois de eu pensar bastante, eu acho que eu consegui entender melhor qual que era a mensagem do filme. O filme, até um certo ponto, parece que ele fala sobre propósitos e missões de vida. Sobre essa coisa que você nasce pra alcançar, pra conquistar e tal. Só que até mais ou menos a metade do filme, assim, esse filme quebra com essa mensagem. Ele quebra. Porque assim, o principal, que é o Joe, né, que ele é um músico e tal, ele morre e ele vai pro mundo pós-vida, só que ele consegue meio que fugir e vai pro mundo pré-vida, né? Lá ele conhece a 22 e tal, que ela não quer nascer, e blá blá blá, e daí ela vai pro mundo da Terra, pelo corpo do Joe, e aí ela vive e tal, começa a se emocionar com a vida, e aí ela volta e ela consegue o passe, consegue a missão de vida dela, o propósito de vida dela. E aí o Joe fica tipo, tá, mas qual que é o seu propósito? Qual que é a sua missão de vida? E ele pergunta pra um dos funcionários do mundo pré-vida qual que foi a missão ou o propósito de vida da 22. E aí nisso, o filme ele já começa a quebrar essa ideia de que o que a gente precisa são propósitos ou missões de vida. Porque esse funcionário ele responde falando assim, os mentores e os seus propósitos e missões de vida. Não existe essa coisa de propósito. E pra isso, pra gente entender como é que o filme quebra isso e por que que realmente não existe propósito, ou por que que a gente não precisa de um propósito de vida, a gente precisa entender uma outra palavrinha. E essa palavrinha é vocação. Vocação é uma palavra que eu trouxe assim um significado que a Elizabeth Gilbert, que é a escritora de Comer, Rezar e Amar, sabe, e outros livros como também Grande Magia e tal, ela deu uma definição. E eu trouxe essa definição num dos meus episódios do podcast. Se não me engano, o nome desse episódio é Como Achar a Sua Vocação. Mas enfim, eu inclusive fiz esse episódio antes de eu ver esse filme, né? Então talvez tenha algumas coisas meio erradas que eu tenha dito nesse episódio quanto a relacionar propósito, missão de vida e vocação, né? Porque agora eu vejo que são coisas diferentes. Mas acho que a mensagem central do episódio deu certo. Mas enfim, né? A Elizabeth Gilbert, ela dá uma definição de vocação, de que vocação é algo que pede para ser chamado, algo que pede para ser realizado. Já um propósito ou missão de vida é algo que você precisa alcançar, você precisa conquistar, sabe? Ver a palavra missão é uma coisa que você chega até um final, você tem que chegar até um ponto, sabe? E essa é a grande diferença entre propósito e vocação. A vocação a gente consegue fazer no aqui e no agora. Agora, um propósito, a gente não necessariamente. A gente precisa alcançar algo. A gente precisa chegar a um certo futuro pra gente conseguir fazer. Por exemplo, o Joe, ele achava que o propósito e a missão de vida dele fosse conquistar um trabalho na música. E ele passa o filme todo e a vida toda dele, né, fazendo música, realizando música, que é a vocação dele. Só que ele achava que pra ele realmente se sentir completo e se sentir realizado, ele precisava atingir o propósito e a missão de vida dele, que era esse trabalho, né? Só que ele não precisa, porque como o próprio funcionário, né, do mundo pré-vida disse, não existe essa coisa de propósito. Mas então, né, então a gente não precisa de alcançar algo, a gente não precisa conquistar e realizar algo, porque a gente já tem algo, o que a gente precisa já tá no aqui e no agora.
já é a nossa vocação, a gente já tem a nossa vocação. Desde antes de nascer, como o próprio filme fala, né? Então a gente não precisa de algo no futuro. A gente não precisa alcançar um futuro. Porque o que a gente precisa tá no aqui, tá no agora. E a gente às vezes até já realiza esse algo sem nem mesmo a gente perceber. Uma outra frase muito boa do filme que fala bastante sobre isso é uma frase da saxofonista quando o Joe pergunta pra ela, né, fala algumas coisas e tal das expectativas dele com o trabalho e tal. E ela fala conta uma historinha que eu vou ler aqui pra vocês, que é muito boa. Mas então, ela fala assim: tem uma história sobre um peixe. Esse peixe foi até um ancião e disse: tô procurando um negócio, um tal oceano. O oceano, o ancião falou. Você está no oceano. Isso, disse o peixinho. Isso aqui é água. O que eu quero é o oceano. Mas o peixe já estava no oceano. Ele já estava onde ele queria estar. O Joe, ele já fazia música. Ele já fazia aquilo que ele queria fazer. E a gente já faz a nossa vocação, a gente já realiza ela, a gente já realiza esse futuro que a gente tanto almeja, sabe? Porque ele não tá no futuro, ele tá no aqui e no agora. A gente já faz a nossa vocação. Isso se você souber a sua vocação, mas você provavelmente talvez saiba, né? Porque você nasceu com ela, sabe? Então provavelmente você já sabe a sua vocação. Se você não sabe, acho que o meu episódio do podcast pode te ajudar. Então eu vou deixar o link dele na descrição. Mas enfim, então no final das contas a gente precisa ou não de um propósito? E a minha resposta é não. A gente não precisa de um propósito. A gente precisa de uma vocação. A gente precisa fazer algo que a gente já realiza no aqui e no agora. A gente não precisa alcançar ou realizar algo. Porque o que a gente precisa já tá no aqui. A gente já faz esse algo. A gente só precisa da nossa vocação e realizar ela. Enfim, se essa reflexão foi útil para você, deixe um comentário ou talvez entre em contato comigo no meu Instagram para falar mais sobre esse assunto. Eu iria adorar saber mais sobre a sua opinião sobre esse assunto. E até se você gostou do filme Soul ou não. Mas enfim, é isso. Até o próximo episódio.